Para você abrir aí, por favor, o Evangelho de João, e a gente vai ler o capítulo 14, verso 6. Essa passagem aqui é talvez assim a segunda passagem mais conhecida do Novo Testamento. Fica ali, pertinho de João 3,16, que é a parte que é o resumo do Evangelho mesmo, que Deus amou o mundo e tal, que enviou o seu Filho para que todo aquele que cresce em Jesus fosse salvo. Aqui a gente vai ler uma passagem que é muito conhecida também, mais uma vez do Evangelho de João, que é um evangelho famoso. O que eu gostaria que rolasse com você? Às vezes eu estou em casa assim, eu tenho que procurar alguma coisa. Eu não sou uma pessoa muito organizada, o que é algo negativo quando você tem que procurar alguma coisa. Que aí, meu amigo, você tem grande dificuldade de achar. E ao mesmo tempo, ainda que a parada esteja organizada, eu tenho dificuldade também de achar. Então, às vezes eu pergunto assim para minha esposa, poxa, onde é que está, sei lá, o termômetro? E ela vai e me diz onde é que está o termômetro, eu procuro na tal gaveta, eu acho tudo menos o termômetro. E aí, depois, assim, de muita insistência, ela vem, aí na mesma hora que ela abre a gaveta, ela enxerga na mesma hora o termômetro e me dá assim, e realmente estava na minha cara. Mas sabe, parece que naquele momento ali ele desapareceu e apareceu, tem algum mistério nisso. Eu não sei se isso é uma característica dos homens, mas eu acredito que seja. Beleza? Pô, os meninos não conseguem enxergar às vezes o que está na cara, né? E aí uma menina vem e mostra e você, poxa, realmente estava aqui. Esse texto é um texto que a gente já conhece e parece que tudo que vai ser falado sobre esse texto, não sei se você já deu uma olhada no texto aí, mas tudo que a gente vai falar sobre esse texto, aparentemente é aquilo que já foi falado, assim, aparentemente está na sua cara. Mas tem hora que você lê uns textos da Bíblia, não sei se isso rola contigo, rola de você pegar um texto da Bíblia, você tem lido a Bíblia? E aí você pega um texto da Bíblia, e aí você começa a olhar para aquele texto, um texto que você já leu várias vezes, e aí você pensa assim, poxa, mas isso aqui estava no texto, cara, como é que eu não li isso? Mas você leu, sei lá, naquele momento aquilo não surgiu. Então, assim, eu acho sinceramente, eu tenho uma certeza, beleza, que o texto bíblico não se esgota. Então, assim, a gente pode ler essa parada 100.000 vezes, e sei lá qual vez, depois de 100.000, 100.001, a gente vai pegar esse texto e a gente vai olhar assim, cara, ó, ainda tinha um negócio aqui que eu não tinha reparado, e esse texto fala ao nosso coração, isso é maravilhoso demais. Por outro lado também, eu não estou muito na preocupação de falar uma parada muito nova. O Evangelho, cara, tem 2.000 anos, beleza, eu estou totalmente tranquilo se você ouvir aquilo que eu falei, prestar atenção e perceber que aquilo que você já sabe, poxa, eu vou glorificar a Deus também. Você já sabe o que diz a Bíblia e eu vou achar maravilhoso. Beleza? Todo mundo tá ligado? Então, ó, diz assim, a quem não tiver com a Bíblia, se você puder compartilhar, ainda que a pessoa esteja no serviço, tirando foto, não é isso? A gente compartilha. Ó, João 14, 6. Diz assim, respondeu-lhe Jesus. Aí, por enquanto, a gente vai parar. Poxa, qual é a parada? Jesus está respondendo, a alguma coisa que vem antes, beleza? Tomé, na verdade, faz uma pergunta para Jesus e ele pergunta assim, poxa, como é que a gente sabe qual é o caminho? Aqui, qual é o contexto para você entender? Esse discurso faz parte dos últimos discursos que Jesus faz. Se você voltasse uma página da sua Bíblia aí, ou no aplicativo, ou na folhinha, você vai perceber que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, vai fazer uma série de discursos, depois Jesus vai ser crucificado, e aí, ao terceiro dia, ele ressurge, aleluia, essa é a nossa esperança, e aí, esse é o momento desse discurso, beleza? São os últimos discursos, as últimas falas de Jesus para os seus discípulos. O que isso significa? Poxa, isso aqui é totalmente importante. É aquilo que eles têm que lembrar quando Jesus vai ser crucificado, e eles vão ter que lembrar isso depois também. Então, eu quero que você fique atento, beleza? Aí Jesus diz para os caras assim, olha, eu vou ser crucificado, vocês não têm que ficar com o coração perturbado, eu vou para um lugar,
e eu vou preparar morada para vocês. Beleza, Jesus está falando sobre a vida eterna, Jesus está falando que ele vai para o lugar, né, que é o lugar onde ele já vivia, beleza? Porque, ao contrário de todas as outras tradições da história, não sei se você sabe, mas assim, eu estudei muito, acho que você não sabe disso, eu estudei muito literatura grega, por um motivo particular da minha vida acadêmico, quando eu fiz faculdade e tal. Então, cara, o que é interessante da literatura grega? Os homens, eles tinham a vontade de ser deuses. E aí você vai ver isso, em Homero, Ulisses, Aquiles, etc. Os heróis gregos. Alguém já ouviu falar nesses caras? Tem um filme aí, né, que o cara tá lá no meio desses deuses gregos. Não tem um filme assim? Como é que é o nome? É isso aí, exatamente. Percy Jackson é o nome. Eu ia falar Percy Jackson, mas, poxa, mandaram uma pronúncia muito melhor que a minha. Vou até tomar uma água aqui, calma aí. Tem esse filme aí, eu acho que vocês conhecem. Nas histórias gregas, os homens querem ser deuses. Toda a história humana é assim, na verdade, toda a literatura. A Bíblia traz uma história completamente diferente. Deus se faz homem, beleza? E habita entre nós, cheio de graça e de verdade, é o que diz a palavra de Deus. Aí, poxa, esse é o evangelho, beleza? Jesus aqui vai ser crucificado, aí ele avisa, olha, eu vou morrer naquela cruz, eu vou para um lugar que vocês não conhecem, mas eu estou preparando morada para vocês, ou seja, um lugar que vocês vão morar. A palavra de Jesus vai se concretizar, no terceiro dia ele ressuscita, os discípulos entendem a mensagem, e aí o evangelho vai ser divulgado e chega para a gente. É nesse momento que Jesus vai responder para Tomé, que Tomé pergunta assim, poxa, mas você vai para um lugar, você está dizendo que a gente sabe qual é o caminho? Pô, a gente não sabe qual é o caminho. Aí Jesus vai dizer isso aqui, ó, verso 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que é maneiro no finalzinho aqui. Eu vou ficar mais na primeira parte, então já vou explicar o finalzinho para você, ó. Ninguém vem ao Pai, ele não diz ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, ele se coloca na mesma posição que o Pai. Jesus é Deus, tudo bem? Essa é a história bíblica e isso que é maravilhoso. E aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e essa frase provavelmente você já leu, você já ouviu muitas vezes. Alguém aqui, não precisa levantar a mão não nessa parte, beleza? Em outras eu vou, de repente, pedir. Alguém aqui nunca tinha ouvido essa frase? Não é para levantar a mão, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cara, a primeira lição que a gente pega desse texto, se você quiser anotar, Jesus é o caminho. Pô, esse texto é um texto tranquilinho, né? Tem 3 pontos, eu vou nos 3. Jesus é o caminho. Tudo bem? Hoje a gente tem aplicativos aí que mostram rotas pra gente, tipo Waze, Google Maps, etc. Eu não confio em nenhum deles, eu confio na minha esposa. Cara, a minha esposa, ela fala assim, ó, se você entrar aqui, você virar ali, você... E eu já tô completamente perdido, já não sei mais para onde vai, e a gente sai exatamente no lugar que ela falou. Cara, é uma parada incrível, já é o segundo elogio que eu faço à minha esposa, né? Rapidamente nessa sexta-feira. E ela nem está aqui. Jesus é o caminho. Cara, o que isso significa? Pô, significa algo maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso? Significa que existe um caminho, cara. E essa é uma notícia excelente. Excelente. Beleza. Presta atenção. Esse caminho não é simplesmente um caminho qualquer, mas é o caminho. Percebe que o texto está assim? Eu sou o caminho. No grego mesmo, assim, nessa cultura, quando alguém diz eu sou, usa o pronome antes do verbo, pronome pessoal do caso reto, eu, beleza? E diz sou, geralmente as pessoas diriam sou. Esse eu sou, nesse contexto de fala grega, é para dar ênfase. E nesse contexto aqui judaico, está querendo significar que Jesus está repetindo o nome de Deus, beleza? Porque o nome de Deus que esses caras conheciam era eu sou. Jesus diz que ele é o caminho, não um caminho. Perceba, não são todos os caminhos que conduzem à salvação.
tocou uma parada aí, ó, alguém ficou emocionado. O que acontece? A gente já ouviu uma pregação aqui, não sei se você se recorda. Você está anotando as pregações daqui? Uma vez o pastor Henrique falou que todos os caminhos levam a Deus. Pô, diferente do que a gente estava esperando, né? Ele disse assim, ó, todos os caminhos levam a Deus. Realmente, a Bíblia vai dizer que todos os caminhos levam a Deus lá em Apocalipse, quando diz o seguinte, que todo mundo, seja cristão ou não, tendo religião ou não, ateu, todo mundo, grandes e pequenos, pobres e ricos, crianças e adultos, homens e mulheres, todo mundo um dia vai se colocar diante do Deus vivo, o justo juiz, no dia do grande juízo e será julgado. Beleza? Todos os caminhos levam a Deus? Certamente. Mas nem todos os caminhos levam à salvação. Foi isso que ele tentou dizer, né? E eu estou tentando afirmar isso para você agora, beleza? Só existe um caminho que leva à salvação. Essa historinha que a gente ouve por aí muitas vezes de universalismo, tipo assim, não, tá tudo certo, todo mundo é bonzinho. E o pessoal fala assim, não sei o quezinho, e todos os caminhos, e, poxa, todo mundo vai ser salvo. Não tem nada a ver com a Bíblia, cara. Isso é bastante grosseiro quando você compara com esse texto, por exemplo. Jesus está dizendo que existe um caminho e ele é o único caminho, beleza? Sabe o que é maneiro? O caminho não é um caminho que a gente toma como rota no Waze, que a gente toma como rota no Google Maps. O caminho pode ser qualquer caminho, porque o caminho que a gente caminha não é esse caminho que o texto está dizendo. O caminho que o texto está... Eu sou bom de rap, você reparou, né? O caminho que o texto está dizendo, cara, é uma pessoa. Essa parada é fantástica demais. O caminho é uma pessoa. Então, eu no meu caminho, indo para minha casa ou indo para minha escola, beleza, eu indo para minha faculdade, para o meu pré-vestibular, no meu caminho eu posso encontrar o caminho que é Jesus. E esse caminho que é Jesus pode ser encontrado, de repente, no caminho de Damasco. Tudo bem? Esse caminho pode ser encontrado dentro do ventre de um grande peixe. Estou falando de histórias bíblicas aqui. Beleza? Esse caminho pode ser encontrado, cara, de manhãzinha na minha casa. Esse caminho pode ser encontrado numa sexta-feira como essa. Esse caminho pode ser encontrado agora. Esse caminho é uma pessoa que está viva. Esse caminho é Jesus Cristo. Amém? Esse caminho pode ser encontrado se a gente buscar esse caminho e buscar de todo o coração. No entanto, Jesus diz o seguinte, no verso 4, se você continuar com o texto ligado aí, aberto, vai ser maneiro. Olha o que ele diz no verso 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Tomé perguntou, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Se você me perguntar assim, Clóvis, então, como que eu vou saber qual é o caminho? Para você conhecer o caminho, você tem que conhecer essa pessoa. Você tem que conhecer a Jesus. Tudo bem? Para você conhecer o caminho, você tem que conhecer a pessoa de Jesus. Você tem que se aproximar dessa pessoa para que você ache esse caminho. Todas as religiões vão dizer o seguinte, cara, o cristianismo é bonito demais. Por que o cristianismo é bonito demais? Porque todas as religiões têm o mesmo discurso, na verdade, e o cristianismo tem um discurso completamente diferente. Jesus tem uma fala completamente diferente. A questão é a seguinte, as religiões vão dizer que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente precisa fazer obras, que a gente precisa suar a camisa e com o nosso esforço, de repente, um dia, a gente pode chegar ao céu. Todas as religiões são assim, todas as filosofias religiosas são assim. Dizem que o homem vai ser salvo pelas suas obras, e o caminho para a salvação será as obras, então. Jesus diz algo completamente diferente, por isso que o cristianismo é diferente de tudo mais, porque o homem não consegue chegar a Deus
pelas próprias obras. O homem só chega a Deus por Jesus Cristo, por uma pessoa. E para isso, o homem não precisa de obras, mas precisa de fé. Tudo bem? Precisa de fé. Ah, então eu tenho fé e vou ser salvo. Sim, mas a fé é graça e é dom de Deus, e isso vem de Deus para que a gente não fique envaidecido. Consegue perceber? Agora, a fé elimina as obras? Poxa, de modo nenhum. A partir do momento que você crê, cara, você faz essa parada de todo o coração. Essa que é a diferença. Sabe qual é a diferença da gente fazer para ser salvo e fazer porque a gente é salvo? Quando a gente faz para ser salvo, a gente faz por interesse. Esse que é o lance. Todas as religiões são assim, as pessoas fazem por interesse. No cristianismo, isso é diferente. Você faz sabendo que você já foi salvo. Olha que parada. Você faz por amor. Você faz por amor. É completamente diferente o cristianismo de todas as outras religiões. A gente não pode confundir o caminho com outra coisa que não seja Jesus. O que não é o caminho? Aquilo que não seja Jesus. Beleza. As boas obras não são o caminho. As ONGs, as obras sociais, eu fazer qualquer tipo de trabalho social, ajudar os pobres, distribuir meu dinheiro, isso não é o caminho. Tudo bem? O caminho é Jesus Cristo. Eu trabalhar na obra de Deus aqui, eu estar aqui cantando, eu estar aqui tocando esse violão maneiro aqui. Beleza, isso não é o caminho. O caminho é uma pessoa. O caminho é Jesus Cristo. Se a gente transforma as obras no caminho, a gente transforma as obras em Deus e a gente faz delas um ídolo. Jesus veio para tirar todos os ídolos da nossa vida, tudo bem? Ninguém pode servir a dois senhores. Se há um senhor, há um servo. Se a gente serve a Jesus, a gente não serve a mais nada que não seja a Jesus Cristo. Conseguiu compreender essa parada? Poxa, isso é maneiro demais. Primeira aplicação que você vai anotar aí, por favor. Vocês têm costume de anotar? Tá com a mão aí no queixo, no ouvido, não tá com costume de anotar, não é isso? Hoje eu tô assim, botando pressão. Pô, vim de uma maratona nas mídias sociais aí, debatendo com uma opção de gente. Essa semana minha foi quente, meu camarada. Se você não anotar, ó, vou chamar sua atenção aí. Olha só. Primeira aplicação. Elimine os ídolos e seja humilde. Cara, você tem que entender que você não pode fazer nada e eu não posso fazer nada para chegar a Deus. Ó, elimine os ídolos e seja humilde. Esse é o problema do ser humano. Quando as pessoas olham para a cruz, elas rejeitam a cruz porque a cruz diz na cara delas que não tem nada que elas possam fazer para chegar a Deus. A cruz mostra para o homem que ele é pecador. E hoje falar de pecado é proibido. Falar pecado, fica todo mundo chateadinho quando você fala de pecado. Beleza? Excelente. Segundo ponto aí para você anotar. Segunda lição. Jesus é a verdade. O texto está distribuído assim. Jesus é a verdade. Cara, olha que maravilha. Existe uma verdade, cara. A gente vive um contexto que tem termos assim, tipo pós-verdade. Até esse termo que foi criado para zoar uma parada, beleza? Tipo assim, para dizer que o fato não importa. O que importa é aquilo que vai ser dito pelo fato. Isso é uma ideia que vem de Nietzsche lá atrás. Até esse termo é motivo de discussão. Os caras mesmo não estão muito convictos dessa parada, não. Mas foi a palavra da moda há, sei lá, 2 anos atrás, se eu não me engano. O dicionário Oxford elegeu a palavra pós-verdade como uma palavra importantíssima. Cara, Jesus diz, no meio desse caos de debate que a gente está vivendo, tu tá ligado que tá rolando uma eleição agora? Campanha política, etc. Quem vai votar aqui? Agora para levantar a mão. Quem vai votar? Pô, pouca gente, cara. Que isso, cara?
Eu sei que a maioria aqui, não, assim, alguns não podem, tudo bem. Eu sei que alguns não são obrigados, mas eu sei também que está desmotivador, né? Você olha para o quadro ali, meu amigo, a situação está difícil. No meio do caos, beleza? No meio dos debates, das manipulações de informação, no meio das fake news, termo da moda também, fake news, pode ser tema do Enem. Jesus diz que existe uma verdade, beleza? E se há verdade, cara, há um referencial, há um absoluto, há um parâmetro. Poxa, e isso é maravilhoso. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, não existe verdade absoluta. Quando a pessoa disser isso para você, você pergunta para ela assim, você tem certeza absoluta disso que você está falando? Cara, essa frase é uma contradição, não é isso? A pessoa está te jogando uma verdade absoluta, dizendo que não tem verdade absoluta, não tem coerência maior. A gente precisa de uma verdade. Jesus é a verdade. Jesus ensina que toda verdade emana dele. Tudo bem? Toda verdade é verdade de Deus. A gente já ouviu isso aqui algumas vezes. Se eu não me engano, posso estar enganado, essa frase é de Agostinho, que foi citada por Calvino, mas é uma frase de Agostinho, mas posso estar enganado. Jesus é a verdade. Existe uma verdade. Toda verdade está em Jesus. Beleza? Jesus aqui é totalmente exclusivista. Isso para o ambiente que a gente está vivendo, cara, é uma parada completamente problemática. Sabe o que Jesus está dizendo? Existe uma verdade. E quem estiver fora da verdade, meu camarada, não vai ser salvo. Porque é isso que ele está falando, beleza? O evangelho é assim. O evangelho é exclusivista. O evangelho, Jesus é assim. Só se chega a Deus por ele. E sem ele não se chega. Toda palavra de bênção aqui no evangelho é palavra de condenação. A gente ouviu essa parada na ordem errada. Sabe qual foi o nosso problema? Que um dia a gente ouviu sobre salvação sem ter ouvido falar de condenação. Aí isso não faz diferença nenhuma para a nossa vida. Porque a gente ouve falar assim, Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Pô, beleza. Não, não é beleza não. Essa frase aqui está dizendo que sem Jesus não tem caminho, não tem verdade, não tem vida. Tudo bem? Sem Jesus é mentira, morte, sofrimento, maldição, condenação eterna e inferno. É isso que está dizendo esse texto. Consegue compreender? Se ele é a verdade, tudo que difere dele é mentira. Vou te contar uma novidade, existe verdade e mentira. Se você falasse isso para os seus avós, eles iam falar, poxa, que coisa óbvia. Mas a gente está vivendo num contexto que agora não tem mais verdade. Existem muitas verdades. Não, a verdade é relativa. Que isso? Você não pode dizer isso. É pós-verdade, agora é pós-verdade. Tudo que difere do que Jesus diz é mentira. Beleza? Tudo que difere da sua palavra, que é verdade, é mentira. A Bíblia diz que ele se entregou numa cruz. Jesus se entrega numa cruz. Jesus diz que vai dar a vida pelos seus discípulos. Ele dá a vida pelos seus discípulos. Jesus diz que ao terceiro dia ele ressuscitaria e ele ressuscitou. Jesus diz que um dia vai voltar e ele voltará. Beleza? Anota uma aplicação aí, cara. Dessa segunda consideração, né? Se alguém fala o contrário do que Jesus diz, isso é mentira. Se alguém fala o contrário do que Jesus diz, é mentira. Beleza. Daí, você já rejeita muita coisa. Jesus não é um mestre qualquer, Jesus não é um cara bacana, Jesus não é um cara de qualquer religião. Jesus é a religião, beleza? É ele que liga a gente a Deus. Jesus é o caminho e a verdade. Daí sabe como é que se aplica essa parada na sua vida?
Infelizmente, as aplicações são limitadas. Vou aplicar isso agora, mas, de repente você poderia fazer uma aplicação até melhor. Infelizmente, às vezes, as aplicações também são um pouco... parecem um pouco moralismo. Beleza? Mas é o que eu tenho para o momento. Qual é a parada? É o que tem para agora. Se a malhação... Sabe o que é malhação? Não é? Vidas, sei lá o quê. Só vi na propaganda. Se a malhação diz um conceito que a Bíblia diz diferente, cara, na malhação é mentira. Beleza? Esses dias eu vi um pedacinho lá da malhação, aí, cara, ideologia de gênero total, não é isso? A fala era assim, eu não vi o capítulo ao vivo, alguém compartilhou comigo, beleza? 2 moleques na escola lá, aí a fala era, existe sexo biológico e sexo social. Cara, isso é invenção, meu camarada. Beleza? Isso é invenção. Vai ler o que Paulo diz sobre isso. Vai ler o que Levítico diz sobre isso. Vai ver o que Jesus diz sobre isso. Jesus diz que ele cumpriu toda a lei. Toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Beleza? Qual é a parada? O evangelho está fechado. Fecha a porta para quem é pecador? De modo algum. Jesus diz exatamente o contrário. Quem se vê como doente, poxa, é aquele que precisa de médico. Quem se vê como são, não precisa de cura. Percebe? No entanto, o evangelho espera que o homem mude. Poxa, assim como uma pessoa que tenha desejos e atrações por uma pessoa que seja do mesmo sexo, vai ter que lutar contra isso, porque se ela se converte, ela não é obrigada a isso não, beleza? Ninguém está obrigando isso a ela não, é a palavra de Deus que está dizendo, ela faz se quiser. Agora, se ela se converte, ela vai ter que lutar, assim como eu tenho que lutar com a opção de doideira que está na minha cabeça. Tem hora que eu tenho vontade de ligar um lança-chamas e sair detonando. Mas eu não posso fazer uma parada dessa, não é isso? Porque a Bíblia diz que eu não posso fazer. Eu não posso sair detonando as pessoas, não posso. A vontade dá. Não é isso? Eu sou tentado, sou provado, não tem prova que não possa suportar, a Bíblia diz isso. Agora, tem coisas, cara, que são totalmente profundas e difíceis. Uma parada que eu luto contra, cara, é contra a vaidade. O tempo todo, eu sou muito bonito. Você repara. Eu me olho no espelho. Eu me olho no espelho, cara. Eu me sinto o máximo. Beleza? Cada um vai ter que lutar com as suas paradas, cara. Não é assim? Tá todo mundo na guerra, tá todo mundo na luta, não tá facinho pra ninguém, não. Então, se meu professor começa a me doutrinar lá, falando uma opção de baboseira pra mim, tudo diferente do que a Bíblia ensinou, beleza? Tudo diferente do que os meus pais falaram pra mim. Cara, o que eu vou assumir pra minha vida? O discurso desse professor ou aquilo que é a palavra de Deus sagrada, com testemunho de todos os santos e de todos os apóstolos e o Espírito Santo testemunhando no meu coração? Vai rolar um fim de semana aqui de treinamento, não sei se você está sabendo. Beleza? Mas, cara, você tem que se inscrever nesse negócio. É obrigatório aqui, o amigo ficou nervoso aqui. Se inscreveu? Aí, se inscreveu. Poxa, você tem que se inscrever, cara. Você tem que se inscrever. Para pensar o seguinte, ó, se você não tiver dinheiro, você tem que procurar a mim, Fabrício, principalmente Fabrício, se você não tiver dinheiro. Léo, Pedrinho, Emily, beleza, aqui é a galera que está na supervisão, que a gente, cara, vai dar um jeito de você fazer esse final de semana de treinamento. Você tem que fazer, cara, você tem que ouvir a visão que é do Evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade, beleza? Que é a verdade, disso depende a nossa vida eterna, cara. Isso é importante demais, isso é importante demais. Tudo bem? Daí você tem que buscar a palavra, cara, você tem que ler a palavra e você tem que confrontar essa realidade que está sendo apresentada.
problema é que esse discurso, ele está tão propagado, está tão ampliado, está tão repetido. Pô, ministro da propaganda nazista Goebbels, o que esse cara fazia? Você que está estudando história aí. Manipulava a informação. O que o Goebbels dizia? Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Qual o problema? A gente está ouvindo mentiras mais do que 1000 vezes. Então fica difícil, às vezes, para a gente respirar e encontrar a verdade no meio disso tudo. Por isso a gente precisa de irmãos que são mais experientes do que a gente e que, diante da palavra, que já sofreram. Cara, o que eu vejo são meus alunos assim, alguns cristãos, beleza, entram para a faculdade e aí o cara abandona tudo, chuta tudo que ele ouviu do evangelho e abraça todo tipo de promiscuidade e perversidade e mentira e maldade que é oferecida aí como se fosse liberdade. Ninguém é livre de nada, cara. Ninguém é livre de nada. É isso que Jesus diz. O homem é escravo do pecado. Beleza? Aqueles que acham que não tem um Senhor, fazem de si seus próprios déspotas, seus próprios senhores. Beleza? E vão ser julgados por isso. Porque vão, manter uma vida de pecado. Terceira e última lição. Jesus é a vida. Olha que maravilha, cara. Nele a vida. Ele é a própria vida. Jesus venceu a morte, beleza? A gente tem um desejo, cara, dentro da gente por alguma coisa que certamente nunca será suprido, beleza? E nunca fará sentido se não for ocupado por essa vida, por esse anseio, beleza? Por esse desejo que só pode ser sanado por Jesus. O homem tem sede de Deus, por mais que diga que não, beleza? O homem tem sede de Deus. Você vê isso no discurso dessas pessoas. Eu coloquei uma parada nas mídias sociais lá, vocês têm que me apoiar, beleza? Coloquei uma parada lá no Face, cara. Primeira coisa que a galera vem falar é de Jesus. Galera que nem acredita em Jesus, cara. Isso mostra o quanto que eles anseiam, entendeu? Por uma verdade, por alguma coisa. As pessoas estão aflitas e vazias, precisando ouvir essa palavra que é caminho, verdade e vida. Se Jesus é vida, nada que não seja Jesus traz vida, e tudo que não seja Jesus traz morte. Consegue compreender? Jesus é o único que consegue fazer com que a nossa vida tenha sentido. Quando eu tinha a idade de vocês, cara, eu compreendi a beleza do Evangelho. Depois que isso aconteceu, eu olhei para trás e eu disse para mim mesmo, como que eu pude viver 15 anos, acordar e dormir numa vida sem sentido algum? Se não existe verdade, cara, não existe sentido. Se não existe sentido, isso daqui é péssimo, beleza? Foi a palavra que eu consegui falar, foi péssimo. Cara, isso aqui é péssimo, cara. Isso aqui é péssimo. Qual foi a conclusão dos filósofos do século XIX e século XX existencialistas? Eles olharam para a vida e, como não tinha Deus, cara, não tinha sentido nenhum. Aí sabe o que os caras diziam? A vida é sofrimento. E quando você chegar à velhice, você vai sofrer mais ainda. Era a conclusão dos caras. Uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Jesus preenche a nossa vida de vida, uma vida que é maior que a nossa vida, e por isso vai tornar a nossa vida uma vida eterna, que dura para sempre. O significado que há agora na minha vida, cara, hoje eu sei porque eu acordo todo dia. Eu acordo porque Jesus está do meu lado. Eu acordo porque eu enxerguei a beleza e a verdade do Evangelho. Eu vivo para anunciar a palavra que me salvou.
e mudou meu coração para sempre. E agora nada mais faria sentido se não fosse por essa mensagem, se não fosse pela cruz, se não fosse pelo sangue derramado. Tudo na minha vida é Jesus. Tudo na minha vida a partir de hoje é Jesus. E tem que ser assim, e vai ser assim sempre. Para aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, vai ser assim eternamente. O anseio do meu coração, eu não tenho medo de morrer. O anseio do meu coração é um dia me encontrar com aquele a quem eu desejo eternamente. Um dia eu o verei face a face. Essa é a esperança do meu coração. Eu só vivo por isso. Só vivo por isso. Pela certeza absoluta que eu tenho que um dia eu o verei, o meu Senhor e Salvador, o meu grande amigo, o amor da minha vida. Eu o verei face a face. Eu vou me curvar diante dele e vou adorar o meu Rei e Salvador para sempre. Esse é o único sentido que pode fazer com que a nossa vida ganhe vida e ganhe vida eterna. A última aplicação. Cara, hoje é o dia de você receber Jesus Cristo. Hoje é o dia de você ter um encontro com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Hoje é o dia de ter a vida transformada. Hoje é o dia da salvação para a sua vida. Que você creia, que você receba o Evangelho de Jesus, que é completamente diferente de tudo que pode ser oferecido para você em qualquer circunstância da sua vida. Tudo será vazio de sentido se não tiver Jesus Cristo. Para a gente concluir, cara, no meio desse ambiente que a gente vive, de notícias falsas, debates, discussões, cara, no meio disso tudo, ainda que nas eleições eu seja obrigado a votar em alguém, infelizmente, nesse contexto, eu vou votar no menos pior. Tá difícil de escolher. Beleza? Nenhuma esperança do meu coração é depositada na vida desses homens. A esperança que eu tenho de salvação e de transformação para a nossa realidade está em Jesus Cristo e somente nele. Eu sei que, ainda que o pior de todos seja eleito, a minha esperança está em Jesus Cristo. Ainda que o menos pior seja eleito, a minha esperança continua em Jesus Cristo. Eu não acredito, beleza, e não deposito a minha esperança nessas pessoas. Ai daqueles que depositam sua esperança em homens, certamente serão decepcionados por eles. Não deposito a minha esperança no Estado, deposito a minha esperança em Jesus Cristo. Em qualquer outro é idolatria. Não deposito a minha esperança em mim mesmo, nem em mim mesmo. Somente em Jesus Cristo. Um dia, no meu caminho da minha vida, de uma pessoa simples, que poderia ser esquecida por qualquer outra pessoa, um dia eu fui lembrado por Jesus Cristo e o meu caminho se tornou um caminho de graça e de verdade. E eu vi a sua glória e a verei para todo sempre. Amém. Eu gostaria que você vivesse essa verdade também e que isso fosse o motivo da sua vida a partir de hoje, se já não é. A gente vai fazer uma oração e a gente vai partir para os louvores aí. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Teu Evangelho é maravilhoso demais, Pai, para ser explicado com poucas palavras, mas o Seu Espírito Santo pode traduzir esse Evangelho aos corações. Em nome de Jesus, Pai, que cada vida aqui tenha sentido e que o sentido dessas vidas seja caminhar contigo e viver aquilo que seja a tua verdade, e saber que existe uma verdade, e saber que existe um caminho, e saber que existe vida e vida em abundância, e saber que essa vida é tão grande que se estende pela vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, aplica essa verdade no nosso coração, Pai,
e não deixe a gente ter a nossa mente turvada, nem embaçada por aquilo que sejam as mentiras que são propagadas por aí. Faz isso com esses adolescentes aqui, Pai, que eles permaneçam firmes na escola, no ambiente deles, que eles permaneçam firmes quando eles passarem no vestibular, que eles permaneçam firmes depois do resultado dessas eleições, que eles permaneçam firmes até o último dia. Em nome de Jesus, amém.